Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Olá, bom dia. Você prestou atenção na letra desse cântico que estava tocando antes de nós começarmos? Quem é Deus como o nosso Deus? O Deus do impossível, ainda que invisível, eu posso crer no seu agir. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre experimentar a confiar no Senhor ao longo do caminho. Mas você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa escola dominical. Como nós já anunciamos, no mês de março, estamos estudando sobre esse tema, experimente confiar. Na aula da semana passada, que está aí no YouTube, eu te indico a assistir a aula da semana passada. Espetacular, simplesmente tremenda a aula da semana passada. Experimente confiar num propósito maior. Então, na aula da semana passada, nós vimos sobre isso. Experimente confiar num propósito maior. E quando nós estamos crendo que nós temos um propósito maior, que Deus nos chamou para um propósito maior, então nós enfrentamos toda e qualquer situação com uma outra maneira de pensar e de agir. E esta fé, esta confiança em um propósito maior, nos ajuda a superar as dificuldades naturais da vida. Todos nós temos. Resumidamente, nós vimos na semana passada que o propósito maior para o qual todos nós fomos chamados foi para sermos bênção. Para que você trabalha nessa empresa? Para ser bênção. Bênção para o patrão, bênção para os colegas de trabalho, bênção para as pessoas a quem você atende, ou para os fornecedores, ou para os clientes. Nós fomos chamados para ser bênção. Quando assim nós encaramos o nosso dia, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa missão, então nós não vemos que as coisas são apenas uma repetição de tarefas ou de obrigações, mas nós estamos desenvolvendo um propósito maior e abençoador. Eu recomendo mais uma vez, se você não assistiu a aula, dê uma olhadinha no YouTube, a aula de domingo passado, e certamente você vai ser abençoado e abençoada também. Queria fazer uma pergunta para ti nesta manhã. Queria que você lesse essa frase e pensasse qual palavra você destaca desta frase. Essa frase: a consciência do propósito de Deus para as nossas vidas ressignifica nosso passado e lança luz sobre o nosso futuro. Veja aí a frase. A consciência do propósito de Deus para as nossas vidas ressignifica o nosso passado e lança luz sobre o nosso futuro. Qual expressão ou qual palavra você destacaria nesta frase? Quando você tem consciência que você foi chamada por Deus para ser bênção, isso dá um novo significado para o seu passado. E isso também lança luz para o seu futuro. Que expressão você destacaria dessa frase? Ela
ela é uma frase que nos estimula a continuarmos confiando e nos dá firmeza para confiarmos em um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Muito bem, na aula de hoje nós vamos ver então sobre experimentar a confiar ao longo do caminho, né? Nós somos desafiados pela palavra do Senhor a confiar em Deus ao longo do caminho. Nós já vimos que Deus tem um propósito maior para nós. Mas e até chegar a esse propósito? E até a gente alcançar esse propósito? O que acontece até lá? Então Deus só vai se manifestar em mim e através de mim quando chegar aquele momento? Não. Deus está agindo em nós e através de nós até chegarmos àquele momento em que alcançamos o propósito dele para as nossas vidas. Ele está agindo, ainda que nós não percebamos, ele está agindo. Você já ouviu esta frase? Felicidade não é o lugar onde se chega, mas o modo como se vai? Gosto dessa frase. Felicidade não é o lugar onde se chega, mas o modo como se vai. Muitas pessoas pensam assim: mas eu vou ser feliz quando eu terminar a minha faculdade. Eu vou estar feliz quando eu ganhar meu primeiro $1 milhão. Eu vou estar feliz quando eu comprar uma casa. Ou quando eu terminar a reforma da minha casa. Ou quando eu casar. Ou quando eu tiver filhos. As pessoas, normalmente, elas têm muita tendência de projetar a felicidade lá para o futuro e sem experimentar a felicidade hoje. Felicidade não é um lugar onde nós chegamos, é um modo como nós vamos. É como fazer uma viagem. Você sai de Londrina para ir para a praia, 500 quilômetros. Né? E você não precisa de ficar pensando assim: vai estar muito bom quando eu chegar lá na praia, a gente vai pôr o pé na água e vai tomar um sorvete na beira da praia e tomar uma água de coco. Não. O trajeto da viagem já pode ser abençoador, festivo, alegre, parando, tomando uma água fresca. Enfim, não é apenas onde nós chegamos, é como nós vamos. Nós somos bênção. Não apenas quando alcançamos o propósito de Deus para nossas vidas, mas enquanto estamos a caminho, já estamos sendo bênção e Deus já está agindo em nós. A nossa aula hoje tem esse propósito, de aprendermos a confiar que Deus está agindo em nós e através de nós, para que o seu propósito aconteça, para que o seu propósito se concretize em nossas vidas. Eu queria ler com você um texto de Provérbios 3, do versículo 5 ao versículo 8. Veja só o que diz o Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Né? Agora, dê uma olhadinha no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Os estudiosos da Bíblia, eles concluem o seguinte, que esse versículo 5 de Provérbios 3, ele é a chave, ele resume o conteúdo central de todo o livro de Provérbios. Confiar no Senhor e não confiar na própria inteligência. Ele apresenta aí esse dualismo, né? Ou você confia no Senhor, ou você confia na própria inteligência. E o desafio do livro de Provérbios todo é nos ensinar, é nos desafiar a confiarmos no Senhor. Bem, o que é a própria inteligência? Se nós somos chamados a confiar no Senhor e não na própria inteligência, por que nós não podemos confiar na própria inteligência? Quando o texto da palavra de Deus diz própria inteligência, ou em uma outra versão da Bíblia, no seu próprio entendimento, o que ele quer dizer?
Quer dizer que nós não podemos confiar na inteligência que Deus nos deu? A inteligência para fazer contas, a inteligência para ler, a inteligência para aprender uma outra língua. O que o Senhor quer dizer na sua palavra quando ele usa essa expressão própria inteligência? São três coisas que estão envolvidas três conceitos envolvidos nessa expressão, própria inteligência. A inteligência humana, ela é formada pela sua cosmovisão disfuncional. Por que nós não devemos confiar na nossa própria inteligência? Porque a nossa própria inteligência, ela é fruto da nossa cosmovisão. Essa cosmovisão que é disfuncional. Porque a cosmovisão de Deus é assim: Deus criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, o mar, criou os pássaros, criou os peixes, criou os seres humanos e criou para si. Deus é o Criador. Deus está no centro de todo o universo. A cosmovisão humana, que é disfuncional, que é distante da vontade de Deus, é uma cosmovisão que pensa que o homem está no centro de toda a criação, que tudo foi criado para o homem, para o prazer do homem. As coisas que foram criadas, elas nos dão prazer, mas elas não foram criadas para nós. Elas foram criadas por Deus, para a glória de Deus, e não por nós. Então, a própria inteligência, ou o próprio entendimento, ou a própria compreensão, ou o próprio discernimento, é fruto dessa cosmovisão disfuncional, que vê o homem como o centro do universo, e não Deus como o centro do universo. Essa própria inteligência, ela também é fruto da nossa experiência pessoal. Na nossa experiência pessoal, nós temos a tendência de achar que aquilo que é bom para nós é certo, e aquilo que é ruim para nós é errado. E o que define o que é certo ou o que é errado não é a nossa experiência, é Deus quem define o que é certo e o que é errado. Mas nós temos a tendência nossa é achar que o que é certo e o que é errado, o que é certo é o que é bom para nós, e o que é errado é aquilo que é ruim para nós. Então, a própria inteligência, ela é fruto desse conceito. Então, o que o versículo da palavra do Senhor está dizendo? Não confie na própria inteligência. Não confie nos conceitos, nas conclusões que você tem, fruto apenas da tua experiência pessoal. Confie no Senhor. É o Senhor que diz o que é certo e o que é errado. E outro conceito que está envolvido nessa expressão própria inteligência é a arrogância. Por quê? Porque nós, que fomos criados por Deus, nos arrogamos a posição de saber definir o que é certo e o que é errado para nós, o que é bom e o que é ruim para nós, qual o caminho que nós vamos seguir. Então nós dizemos assim, como se disséssemos assim para Deus: não, Deus, eu sei como eu funciono melhor, não é o Senhor que sabe, eu é que sei. Porque o meu conceito, a minha cosmovisão entende que eu que estou no centro do universo, tudo existe para me satisfazer, para me dar prazer, para me dar alegria. E se alguma coisa não me dá prazer ou alegria, então isso não me serve. Então isso é uma arrogância. Por isso a palavra do Senhor diz: confie no Senhor e não na própria inteligência. A própria inteligência é formada pela cosmovisão que nós temos, pela experiência pessoal nossa, e também ela gera, e é fruto também, né, dessa arrogância, que é essa atitude que insiste na cosmovisão disfuncional e também na experiência pessoal. Pergunte-se para você mesmo: sua confiança está em Deus ou no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência? Que você confia? Vamos pensar de maneira bem prática, no seu dia a dia. Quando você está diante de alguma decisão, você toma a decisão depois de orar e pedir a direção e a sabedoria de Deus? Ou você toma a decisão porque você diz assim: não, eu sei como é que as coisas funcionam, eu sei o que vou decidir. Você consulta o Senhor, seja através de algum amigo, seja através de algum parente, seja através de um outro cristão, ou mesmo em oração, ou você simplesmente vai tomando decisões porque você já tem experiência, porque você já tem... A palavra do Senhor diz: confie no Senhor e não na própria inteligência.
Olha que versículo tremendo de Provérbios 26, 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que quem pensa que é mais sábio do que é. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Uma pessoa que pensa que é mais sábio do que de fato ela é menor do que, na verdade, um tolo. É o que esse texto está querendo nos dizer, né? Mas não pense você que Deus é contrário à inteligência, porque foi Ele que nos deu. Ele que nos deu a capacidade de sermos inteligentes, de sabermos fazer conta, de sabermos aprender outra língua, de sabermos ler e escrever. É Ele que nos deu a inteligência, essa capacidade intelectual. Foi Ele que nos deu. Veja que Provérbios, capítulo 3, 13, diz o seguinte: feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. O Senhor não é contrário à inteligência. Ele só quer que a inteligência seja uma inteligência submetida à sua inteligência, à sua direção. Olha ainda o que diz Provérbios 1, 7. Para ser sábio, e é uma dica para ser sábio, se ele fosse contrário à sabedoria e a sermos sábios, ele não daria essa dica. Para ser sábio, é primeiro preciso temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, o que o Senhor condena é o entendimento à sabedoria que o despreza, ou é contrário ao seu entendimento e à sabedoria. Ouse confiar no Senhor. Não confie na sua própria inteligência. Ouse confiar no Senhor ao longo do caminho. Agora, eu queria te dar 3 bases para você confiar no Senhor. Porque alguém pode perguntar, por que eu devo confiar no Senhor? Porque o texto diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Por que eu devo confiar no Senhor? 3 bases. A primeira base é porque Deus é um Deus íntegro. Deus tem integridade, uma conduta reta, ética e educada, né? Deus tem integridade. Você teria coragem de confiar em alguém que tem dado sinais de falta de integridade? Você percebe que a pessoa mente aqui, mente ali. Você percebe que a pessoa esconde uma verdade aqui, diz uma meia-verdade acolá, né? Dizem que meia-verdade é uma mentira inteira, na verdade. Isso é falta de integridade. A pessoa fala meia-verdade. Na verdade, está dizendo uma mentira toda, né? Então, quando você percebe que uma pessoa tem dado sinais de falta de integridade, falta de conduta reta, ética e educada, você ousaria confiar em alguém assim? Não, certamente que não. Agora, podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é íntegro o tempo todo. Sempre diz a verdade, sempre age com integridade, com inteireza, de maneira ética, de maneira reta. Essa é a primeira base. Segunda base pela qual nós devemos e podemos confiar no Senhor é porque o Senhor é um Deus amoroso. Deus é amor. Ele importa-se conosco, né? A canção que nós cantamos no começo diz assim, importa-se em nos ajudar. Deus do impossível, ainda que invisível, eu posso crer no seu agir. Esse Deus tremendo, Ele se importa, Ele nos ama, e é porque Ele nos ama que nós podemos confiar nele. Ele nos ama, Ele é amor. Ele não só é íntegro em fazer o que é certo, mas Ele importa-se conosco porque Ele nos ama. E uma terceira base pela qual nós podemos confiar no Senhor é a sabedoria. A sabedoria que nada mais é que o conhecimento já experimentado. Deus é um Deus sábio. Muito antes de nós existirmos, Ele já existia. O conhecimento que Ele tem não é apenas enorme comparado com o nosso, porque Ele é um Deus que tem pensamento muito mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. A sabedoria do Senhor é muito maior que a nossa, mesmo pelo tempo de existência que Ele tem. Ele não tem nem começo nem fim. Pense em alguém que já viveu 7.000 anos. Uma pessoa que já viveu 7.000 anos tem muita sabedoria.
já experimentou muito conhecimento, já colocou em prática muito conhecimento. E Deus é esse Deus sábio. Então, você e eu podemos confiar no Senhor enquanto estamos ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida, mesmo quando nós não percebemos Deus agir, mesmo quando nós não estamos vendo a ação de Deus nas nossas vidas, nós podemos confiar no Senhor, porque Deus é um Deus íntegro, porque Deus é um Deus amoroso e porque Deus é um Deus sábio. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe qual é a melhor dica. Ele sabe o que é melhor fazer. Sabe quando você vai no médico e o médico te dá uma dica e você não sente muita firmeza no que ele falou? Você fica meio com dúvida. Ele coloca mais a decisão nas tuas mãos do que na orientação da medicina. Agora, outra coisa é quando você vai no médico e ele diz assim, não, o que é mais certo a fazer nessa situação é isso. Aí você fala, opa, aí ele fala assim, não, eu já tratei de 50 pacientes, em 49, essa foi a solução mais certa. Opa, ele tem sabedoria, não apenas entendimento da medicina, sabedoria, que é o entendimento já experimentado. Deus é esse Deus sábio, um Deus que nos ama, um Deus que é totalmente íntegro, certo? Então você e eu podemos confiar em Deus. Sabe, quando eu penso em confiar em Deus ao longo do caminho, me vem à mente a história de Esther. Né? Lembra que se você pegar para ler o livro de Esther, ele é o único livro na Bíblia que não aparece a palavra Deus. Em nenhum momento no livro de Esther aparece a palavra Deus. Ou seja, no livro de Esther, nós percebemos a ação de Deus fora do ambiente da religião. Na escolha dela como rainha, depois na ação dela em falar com o rei Ataxerxes, que era o seu esposo. Enfim, nós vemos ali Deus agindo como se fosse nos bastidores, mas ele está agindo. Deus, ele não se manifesta a sua presença de maneira como protagonista. Porque em vários momentos nós vemos, e Deus mudou o coração, e Deus tocou, e Deus fez isso, fez aquilo. Ele se manifesta como protagonista. Na vida de Esther, ou na vida da rainha Esther, ele também é um protagonista. Mas é um protagonista que está oculto. Ele não está se manifestando. Deus também é assim conosco, e é assim que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é íntegro. Se Ele diz que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vai cumprir. Nós podemos confiar nisso. Porque Ele nos ama. Ele já provou o seu amor para conosco, tendo dado Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque Ele é sábio. Ele é íntegro, nos ama e é sábio. Podemos confiar na direção que Ele aponta. Qual é a intensidade dessa confiança? Como é que nós devemos confiar no Senhor? Porque aí pega, né? Muita gente vai dizer, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Eu confio sim, né? A pessoa confia em Deus da mesma maneira que ela confia no presidente dos Estados Unidos. Se você perguntar para alguém assim, você conhece Deus? Ela fala, eu conheço Deus. Mas você conhece Deus de se relacionar com Ele? Ou você conhece Deus igual alguém conhece o Biden? Você conhece o presidente dos Estados Unidos? Eu sei quem é. Uma pessoa distante, está lá. Eu nunca vi, nunca conversei com ele. Muitos conhecem Deus assim. Muitos se relacionam com Deus assim. Eu sei quem Ele é, eu confio nele, eu sei que Ele está junto. Outra coisa é você confiar nele como alguém que está perto de você. E o texto da palavra de Deus diz assim para a gente, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. O que é confiar de todo o coração? É entregar-se completamente sem reservas. Você já viu aquele exemplo do equilibrista que estendeu uma corda de um prédio a outro? Ele estendeu uma corda e aí ele passou sobre aquela corda segurando uma vara. Dali a pouco ele voltou para aquela corda empurrando um carrinho de mão. Então, logo se ajuntou uma multidão de pessoas vendo aquela demonstração de malabarismo. Então, o malabarista perguntou assim para as pessoas, quem acredita que eu sou capaz de atravessar de um lado ao outro por essa corda bamba?
com esse carrinho de mão, carregando uma pessoa aqui dentro. Então várias pessoas ergueram as mãos. Ah, eu acredito, já vi que você é bom mesmo. Aí ele disse assim, quem acredita, sobe aqui no carrinho. Muita gente diz isso para Deus. Não, Deus, eu confio que você está me cuidando de mim. Eu confio que você está me dirigindo. Mas não confia de todo o coração. É mais uma confiança que está no intelecto e não está nas emoções. Não muda a vontade. Não ajuda a pessoa a se entregar. Veja o que o Salmos 37 diz. Salmo 37, no versículo 3 ao versículo 7, ele nos ensina aqui alguns passos para nós aprendermos a confiar de todo o coração, a crescermos nessa confiança. Salmo 37, 3 diz o seguinte, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha, entrega o teu caminho. Estamos aprendendo sobre confiar no Senhor ao longo do caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, o Salmo 37, ele nos dá essas dicas, de que nós somos chamados a confiar, a entregar o nosso caminho ao Senhor e experimentar o descanso. Descanso que é fruto daquele que entrega, daquele que confia de todo o coração. Um outro exemplo de confiança é daquele alpinista que estava fazendo uma escalada e de repente algo dá errado e ele começa a descer ladeira abaixo e tenta se agarrar aqui, tenta se agarrar ali e até que ele consegue se agarrar em uma raiz. Consegue se agarrar numa raiz e fica pendurado naquela raiz. E é tarde da noite, está tudo escuro, a sua lanterna já caiu nesse momento e ele não consegue ver um palmo à frente do seu nariz. Desesperado, ele ora e diz assim, Deus, por favor, me socorre. E então ele ouve uma voz que diz assim, se você acredita que eu sou capaz de te socorrer, então solta dessa raiz. Isso é confiar. Se você confia, você solta, você entrega o teu caminho ao Senhor e você descansa. E você fala assim, Senhor, eu espero no Senhor. Eu vou parar de tentar fazer da minha maneira. Eu entrego para que o Senhor faça da tua maneira. Eu te peço sabedoria para que eu tenha discernimento de saber o que eu devo fazer nesta hora. Mas, acima de tudo, eu entrego nas tuas mãos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre algumas exigências do que é confiar no Senhor. Porque o Provérbios capítulo 3, ele continua mostrando para a gente como é que nós confiamos. O versículo 6, ele vai dizer assim, lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus, considere o Senhor, diz uma outra versão, né? Lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Tem pessoas que com facilidade lembram do Senhor e buscam a ajuda do Senhor nos momentos de dificuldade. Mas passados os momentos de dificuldade, de aperto, elas se esquecem do Senhor. A exigência da confiança não é apenas confie no Senhor na hora da dificuldade. Confiar no Senhor tem que ser para nós uma experiência de vida de maneira contínua. Se você só lembra do Senhor na hora da dificuldade, você está transformando o Senhor quase igual ao entregador de iFood. Sem menosprezar o entregador de iFood, é claro. Mas você está apenas buscando o Senhor como alguém que busca o gerente do banco, quando a conta entra no vermelho, quando precisa de um empréstimo. O Senhor não quer isso de nós. Ele quer relacionar-se conosco o tempo todo. Nos tempos de
vacas magras e também nos tempos de vacas gordas, né? Então, a exigência da confiança é confiar no Senhor, é lembrar do Senhor, como diz a outra versão, considerar o Senhor em todo o tempo, em tudo que você fizer. E não apenas na hora da angústia, na hora da dificuldade. É em tudo que você fizer. Veja que lá em Deuteronômio, o Senhor já tinha alertado a Moisés para que o povo, quando entrasse na terra prometida, a terra que ele estava dando para eles, para que o povo não esquecesse de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 a 12, diz assim, Moisés continuou, o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram, há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de águas que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, versículo 12, tenham o cuidado de não esquecerem Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Sim, é Deus que nos tira do Egito, é Deus que nos dá abundância, é Deus que faz com que até mesmo a fortuna, a riqueza do ímpio seja usada a nosso favor. É Deus. Portanto, não faz o menor sentido nós nos esquecermos de Deus quando os tempos de bonança ou tranquilidade vêm. A exigência de confiarmos no Senhor é em tudo o que fizermos, é em todo o tempo, e não apenas quando você se vê sem saída. Porque é isso, né? Confie no Senhor e não se apoie em sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria inteligência. Então, quando a situação está tranquila, você faz de acordo com a sua própria inteligência. Mas quando a situação aperta, aí você busca o Senhor. Não, não é assim. É em tudo que você fizer. É em todo o tempo. É em tudo. Uma outra exigência da confiança é a submissão. Pois o Senhor vai mostrar o caminho certo. Ora, se o Senhor mostra o caminho certo, Ele mostra para que nós sigamos esse caminho. E não para que a gente opte pelo caminho que nós achamos que é o mais certo. Então, submissão à direção apontada pelo Senhor, uma vez que confiamos nele e cremos que ele é íntegro, que ele é amoroso e sábio, então, nada mais natural do que submeter-se à sua vontade, ao seu querer. E para concluir, eu gostaria de pensar com você, ainda no que o texto da palavra do Senhor diz, sobre as consequências de confiar no Senhor ao longo do caminho. O que vai acontecer comigo e com você se nós crescermos em confiança no Senhor? Se nós experimentarmos confiar no Senhor ao longo do caminho, ao longo da nossa vida? O que vai acontecer conosco? O versículo 7 de Provérbios 3 diz assim: não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. A primeira consequência de confiarmos no Senhor é a integridade. Sim, pois quem não fica pensando que é sábio, mas teme o Senhor, ele acaba não fazendo aquilo que é errado. Porque quem pensa que é sábio, acaba metendo os pés pelas mãos, acaba fazendo coisas erradas, porque ele confia apenas na sua própria sabedoria. Mas aquele que teme o Senhor, aquele que confia no Senhor, ele acaba andando em integridade. Por quê? Porque o que o Senhor vai apontar para ele são coisas íntegras, são direções íntegras. E quando a pessoa segue submisso à direção do Senhor, ele também vai viver em integridade. Primeira consequência de confiarmos no Senhor é que a nossa vida começa a ter mais e mais integridade, porque nós estamos confiando na direção do Senhor. Está diante de uma decisão e você pergunta, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a decisão que eu devo tomar? Qual é a melhor decisão? Certamente o Senhor vai dar a decisão que é mais íntegra. Agora, uma outra consequência muito abençoadora de confiarmos no Senhor é experimentarmos saúde.
Ao versículo 8, texto de Provérbios 3, ele diz, né? Pois isso será um bom remédio para curar as feridas e aliviar os seus sofrimentos. Sim, quando nós confiamos no Senhor ao longo do caminho, nós experimentamos saúde. Saúde que começa no nosso psique, na nossa alma, e alimenta o nosso corpo. A palavra do Senhor diz assim: um coração alegre é um bom remédio. Alguém que sabe que Deus é com ele, e que Deus está guiando ele, e que Deus está protegendo ele, ele naturalmente experimenta uma sensação de bem-estar, de paz, de segurança. E isso traz saúde. Esse estado de espírito, de paz, ele faz bem para o corpo. Assim como o estado de espírito de angústia faz mal para o corpo, você já deve ter ouvido falar que até a própria medicina já tem reconhecido que a falta de perdão é uma das causas que gera câncer. A medicina tradicional está reconhecendo isso, tem reconhecido isso. Então, quando o nosso corpo está angustiado, amargurado, quando nossa alma está angustiada ou amargurada, nosso corpo também sofre as consequências. Úlceras, gastrites, coisas que acontecem com o corpo por causa de uma condição da nossa alma. E o contrário é verdadeiro. Quando nós estamos em paz, quando nós descansamos, porque confiamos no Senhor, que está cuidando de nós, esse Senhor que é íntegro, esse Senhor que nos ama, que se importa em nos ajudar, esse Senhor que sabiamente dirige nossas vidas, então nós entramos num estado de paz, de descanso, e então nós podemos também ter saúde para o nosso corpo. Experimente confiar no Senhor ao longo do caminho. A sua vida, antes de você alcançar os seus propósitos, os seus alvos, o Senhor já está cuidando e abençoando e agindo em você e através de você. Quero deixar 3 perguntas para você, para sua meditação e reflexão. Tente identificar algum conceito ou valor da sua experiência pessoal que tenha atrapalhado você de confiar. Será que tem na tua vida alguma experiência que você teve no passado que atrapalha você de confiar em Deus? Segundo, para você, é mais fácil acreditar na integridade, no amor ou na sabedoria de Deus? Deus é os 3. Ele é íntegro, amoroso e sábio. Mas para você, o que é mais fácil acreditar? O que é mais fácil confiar? Terceira, lembre de situações em que você descansa completamente. O que é preciso para que você descanse em Deus de maneira semelhante? Por exemplo, só uma situação. A gente entra num ônibus daqui para Curitiba e você senta ali, você nem está preocupado se o motorista é hábil, se ele não vai dormir, se ele não bebeu. Você senta ali e segue a viagem tranquilamente, não é verdade? O que você precisa para você ter essa experiência que você tem quando faz uma viagem de ônibus ou de avião? Para confiar em Deus. É possível confiar em Deus da mesma maneira que você confia de que o piloto do avião vai levar o avião até o destino com segurança? É possível confiar em Deus? Deus é mais digno de confiança do que o piloto do avião, não é não? Muito bem, é um desafio para nós, mas é por isso que nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê graça para que nós possamos confiar nele. Convido você a fechar seus olhos nesta hora e a juntos orarmos. Pai, obrigado, porque o Senhor é esse Deus íntegro, amoroso e sábio. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que prova o seu amor para conosco. Um Deus que dá provas inequívocas de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas de maneira sábia, para o nosso bem. A tua palavra nos garante, ó Deus, que todas as coisas, que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Ajuda-nos, pois, a confiar no Senhor, confiar ao ponto de experimentarmos descanso,
descanso que traz saúde para a nossa alma e para o nosso corpo. Nós pedimos isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor.